Muito bom, vamos lá, a gente se encontra no Daf Kuf Mem Dalet Amud Aleph, a gente tinha uma discussão entre Rabi e Rabanan. O que acontece, eu tenho frutas na minha sala, na minha cozinha, e saiu dela suco no Shabat. O suco é permitido ou proibido? Então a gente falou, se for zeitim e anavim, se for azeitonas e uvas, que geralmente servem para ser espremidas e produzir delas frutas, todo mundo concorda que é proibido o suco que saiu, porque se eu permitir o suco que saiu, eu posso acabar espremendo a fruta. Com relação a outras frutas, frutas que ninguém, antes de outras frutas, tutim verimonim. Tutim verimonim são tipos de frutas que tem gente que faz disso suco, tem gente que não faz disso suco. Tem gente que come a fruta, tem gente que produz disso suco. Nesse caso, Rabiuda e Rabanan discutiram. Rabanan falam que o suco é proibido, mesmo que saiu sozinho. Rabiuda fala que o suco é permitido. Eu não posso espremer, mas se saiu sozinho, eu posso tomar. E o terceiro ponto, que é onde ninguém discute também, é com relação a frutas que geralmente não se faz dela suco. Frutas que as pessoas não produzem disso suco, por exemplo, banana, certo? Eu tenho uma banana em casa, ninguém produz banana, suco de banana. Hoje talvez é mais comum ter suco de todos os tipos, aqui realmente na questão da Halakha. Você entra nessa discussão, mas basicamente se a gente pensar na época da Gemara, suco de banana não tinha. Então, banana é uma coisa que todo mundo concorda, tanto a banana concordam que se o suco saiu sozinho, está liberado. Agora a gente está procurando a fonte para falar isso, certo? A priori, Rabi e Rabanan discutiram. A gente falou, não, Rabi e Rabanan não discutem tudo em verimonim, no que está no meio do caminho. Mas se for zeitim anavim, todo mundo concorda que é proibido. Se for outras frutas, todo mundo concorda que é permitido. Então, pergunta Gemara, acho que é Rabi de modo de Rabanan, mas zeitim anavim. A gente encontra que Rabiuda concorda com Rabanan em Zeitim e Anavim, que está sempre proibido o suco, que sai sozinho, porque é normal espremer disso uvas. Rabanan de modo leil Rabiuda bechá perot minalan, porém onde a gente encontra o contrário, que Rabanan concordam com Rabiuda, que em outros tipos de frutas que geralmente não se faz delas suco, onde a gente encontra que de acordo com Rabanan, o suco que sai delas é permitido. Fala, Gamara detalhe, está ensinando a o seguinte: Sohatim é permitido espremer no Shabat, Bapgaim, o Baprishim, o Baozredim, certo? São tipos de legumes, frutas que ninguém produz disso suco, não é normal fazer disso suco, então você pode espremer. A proibição de fazer suco é porque eu tenho uma laranja, por exemplo. Eu tenho uma laranja que dentro dela está absorvido o suco, quando eu espremo, eu estou tirando o suco da laranja para poder beber. Esses tipos de frutas ou legumes, gaim, prishim e os redim, ninguém produz disso suco. O líquido que sai dessas frutas não é chamado de suco. Então não é considerado como se eu estivesse produzindo aqui suco, por isso a melachá de sritá, que é tirar o líquido de dentro da comida, não é válida para esses alimentos, porque o líquido não tem valor nenhum. Então a gente vê já que Milechatchila tem gente que permite até espremer isso. E obviamente esse céu sozinho é permitido. Aval berimonim, mas rimonim eu não posso espremer no Shabat, porque rimonim é normal fazer dele suco também, é comum, então já não posso espremer. Veshebet Menashe bar Menachem eu sou chatim berimonim. Na casa de Menashe bar Menachem, sim, costumavam espremer rimonim no Shabat, certo? Mais pra frente a gente vai ver por quê. Porque de repente eles podem fazer isso no Shabat. Não, desculpa, não no Shabat. Rashi traz aqui que eles costumavam, Menashe bar Menachem, na casa desse Menashe bar Menachem, costumavam espremer imonim durante a semana, por isso no Shabat é proibido espremer imonim, ou seja, já que tem alguém que produz disso suco, consequentemente no Shabat é proibido espremer. Alimentos que ninguém faz disso suco, pode espremer no Shabat. Alimentos que fazem disso suco é proibido. Fala Gmará, Mimai de Rabanan e Rabiuda, e fala Gmará, quem disse que era banana? Quem disse que essa braita que permitiu char perot, outras frutas, como Pgaim, Prashim e Vizradim, quem disse que essa braita que permitiu espremer outras frutas era banana? Talvez era Rabiuda. Quem disse que era banana? Quem disse que essa é a opinião de Rabanan? Talvez essa braita é como Rabiuda, e Rabanan falam que não, mesmo outras frutas é proibido. Fala Gmará, Vetiav e Nami Rabiuda, fala Gmará, mas
Fala que mesmo assim, mesmo que eu diga que era biuda, essa braita ainda está estranha. Por quê? Mesmo que eu diga que era biuda, Eimar deshmatlei le Rabiuda yatsu me'atzmam, sochatim lechatchila mishmatlei. Rabiuda permitiu, se o suco saiu sozinho, Rabiuda permitiu eu aproveitar desse suco. Mas onde a gente encontra que Rabiuda permitiu lischot lechatchila, que Rabiuda permitiu espremer? Nessa braita está dito que eu posso mesmo espremer essas frutas. Rabiuda a gente encontra que se o suco saiu sozinho, ele não decreta, ele não gozer para proibir o suco também, caso eu venha espremer. Mas essa braita permite mesmo espremer. Então, mesmo para Rabiuda, não dá para entender essa braita. Então, se a gente fosse dizer, se a gente fosse supor que essa braita era Rabiuda, o que a gente teria que dizer? Por que é que ele permite espremer mesmo milechatchila? Já que essas frutas, gaim, prishim, musredim, não são frutas feitas para espremer. Ninguém espreme, ninguém produz disso suco, afilo lechatchila. Então, já que são frutas que não são beneis ritá, que geralmente não se espreme, não só geralmente, ninguém espreme elas, então no Shabat, se eu quiser espremer, não tem problema nenhum, não estou produzindo suco. Então, mesmo se for a biuda, a gente tem que falar que aqui é um caso especial, essas frutas não servem para nada, ninguém produz dela bebida, ninguém produz dela sucos, então mesmo lechatchila, eu posso espremer. Se for assim, se eu posso ir tão longe na opinião de Rabiuda, a filo tem Rabanan, então eu posso dizer que essa braita também era Rabanan. Então eu posso puxar essa braita mesmo para Rabanan, porque já que essas frutas são frutas que ninguém espreme elas e geralmente não se produz delas suco, então Bichlal é permitido espremer, porque o que sair daqui não vai sair suco, não vai ser chamado de suco, não vai ser considerado a melachá de lischot. Porque a melachá de lischot, de espremer, que tinha no Mishkan, era só lischot, frutas que o suco que sai delas é um suco valioso, com algum valor, que é bebível. Essas daqui não é nada. Então a gente encontra Rabanan que permitem charperot, outras frutas que não se produz delas sucos, a gente encontra que Rabanan permitem não só o suco que saiu sozinho, mas também espremer lechatchila. Ponto. Agora a Gemara vai entender o que é esse Menashe Bar Menachem. Shelbeit Menashe Bar Menachem eu sou Hatim Barimonim. Já que, assim apareceu da Mishnah, da Braita, já que na casa de Menashe Bar Menachem tinha uma família que costumava fazer suco de rimonim durante a semana, no Shabat é proibido espremer rimonim. Ou seja, parece que rimonim é um tipo de fruta que não se faz disso suco. Mas, já que veio uma família chamada Menashe Bar Menachem, e começaram a fazer disso suco, ninguém mais pode espremer rimonim no Shabat, certo? É isso que parece da Braita. Então, se, por exemplo, começarem a fazer suco de banana, começarem a fazer suco de alface, começarem a fazer suco de pepino, vai ser proibido espremer, certo? É isso que parece da Braita, a gente vai entender melhor. Amar Rav Nachman alachá que shel Menashe Beit Menashe Bar Menachem. Fala Rav Nachman, essa é alachá, de acordo com a opinião da casa de Menashe Bar Menachem, de acordo com a opinião dessa família. Amar le Rav Nachman, perguntou Rava para Rav Nachman, Menashe Ben Menachem Tanau? Rava falou, Menashe Bar Menachem, ele não é um Tana, ele não era um rabino que tinha uma opinião, ele era um produtor de sucos. Então o que você falou que a alachá é como ele? Alachá é como vendedor de sucos, traz uma opinião que diz na Braita ou na Mishnah que se alguém faz disso suco é proibido. Tem que você me fala que Alachá é como produtor de sucos, Alachá é como fazendeiro, não faz sentido. Vechitem Alachá que é Itana de Savala que chama Menashe Ben Menachem, e talvez, então Rava fala, olha, talvez você Rav Nachman quer dizer que Alachá é como Tana que concorda com o que era feito na casa de Menashe Bar Menachem, que eles produziam lá suco, então ele proibiu fazer suco de rimonim no Shabbat, porque na casa dele faziam suco de rimonim no Shabbat, o Mishum de Savar que Menashe Ben Menachem alachá que motou, porque só porque o Tana concorda com Menashe Ben Menachem, então a alachá virou assim, Menashe Ben Menachem aveiruva de alma, eles são a maioria do mundo, ou seja, fala Rav, olha, tá bom, tem uma família chamada Menashe Bar Menachem, que eles produzem suco de rimonim durante a semana, ninguém mais faz isso. Por causa deles, todo mundo vai ser proibido de fazer suco de limonim no Shabat? Porque um cara decidiu fazer isso em casa? Então pergunta que ele é a maioria do mundo? Ele é uma família que ocupa o mundo inteiro para você definir a alachá baseado no costume deles? Então se vier agora uma família e começar a fazer suco de alface em casa, ninguém mais vai poder espremer alface por causa de uma família?
Fala Gemara, sim, por que não? Detnan, a gente encontra na Mishnah o seguinte, a Mekayem Kotzim Bekerem, Kerem é um vinhedo, certo? Num vinhedo tem proibição de plantar do lado do vinhedo certos tipos de legumes. Vira kilaim, vira uma mistura do vinho com esses legumes. O que acontece? Eu tenho kotzim, são espinhos, não chega nem ser um tipo de comida, mas eu tenho espinhos ali do lado do meu vinhedo, e eu deixo isso lá. A Mekayem Kotzim Bakerem, não tiro, deixo isso lá, falo, olha, eu quero isso daqui plantado junto com as uvas. Rabi Eliezer Omer Kidesh, Ramim Omrim Nome Kadesh. Rabi Eliezer fala, olha, tá kadosh, kadosh significa que tem aqui kilaim, isso precisa ser queimado, não posso mais usar, fica proibido, e Chachamim falam, em nome kadesh, davar shikamu mekayemim. E Rabanan falam que não, o fato de que tem alguém que decidiu deixar esses kotzim, não vai proibir toda a plantação, o que o cara fez não é válido para nada. Certo? Parece que se uma pessoa fez isso, Rabi Eliezer fala, olha, Rabanan fala, olha, se uma pessoa faz isso, a Mekayem Kotzim Bekeren, alguém particular, um cara decidiu deixar os kotzim lá, por causa disso vai ser proibido? Não, só se é uma coisa que a maioria das pessoas costuma fazer. Ve'amar Rabi Hanina, Maitama de Rabi Eliezer, qual o motivo de Rabi Eliezer? Porque Rabi Eliezer falou que sim, está proibido. Aí, porque uma pessoa faz isso, vai ser proibido? Responde a Gemara, Shekin be'Aravia Mekayemim Kotzei Sadot Legimleem. Fala, olha, porque na Arábia, não sei se é a Arábia Saudita, na região árabe, costumavam deixar esses kotzim para dar de comida para os camelos. Então, fala Gemara, a gente encontra aqui uma opinião de Rabi Eliezer, que já que em um lugar específico na Arábia costumavam deixar esses kotzim no campo, a gente proíbe o mundo inteiro por causa deles, de acordo com Rabi Eliezer. Então, pergunta Gemara para Rava, por que você tem um problema com a família de Menashe ben Menachem? Por causa deles a gente vai proibir para todo mundo? Sim, por causa do pessoal da Arábia a gente proíbe para o mundo inteiro. Qual o problema? Se a gente encontra algum lugar, alguma pessoa que faz isso, é suficiente para proibir para o mundo inteiro. Fala, mas não é igual. Mideyare de Arábia atra. Fala, mas não é igual, não é a mesma coisa. Arábia, não sei se é a Arábia Saudita, as regiões árabes, é uma região inteira, certo? É uma cidade inteira, é uma região inteira. Lá tem uma grande quantidade de pessoas que faz isso. Isso é motivo para proibir para todo mundo. Se você tem suco de maçã na Espanha, suco de laranja no México, etc., então a gente proíbe tudo. Mas por causa de um cara, Menashe ben Menachem é uma pessoa não é suficiente para proibir para o mundo inteiro, betelada toda a gente anula o pensamento, o comportamento dessa pessoa perante o mundo inteiro. Então uma pessoa não é suficiente para proibir para todo mundo. Ela, então volta a Gemara e pergunta por que foi dito, por que Rav Nachman falou que ela é como Menashe ben Menachem, ou seja, por causa desse cara, dessa família que costumava fazer suco de limonim, ninguém mais pode fazer suco? Ela ainda estava aqui de Rav Hizda, tradim shesachtam natam bemikve postim et amikve beshinui mare. Então não, o motivo que Rav Nachman falou que é proibido espremer limonim por causa de Menashe ben Menachem é o seguinte, é baseado no que Rav Hizda falou. Rav Hizda falou o seguinte, se eu pegar tradim, teret, certo, espinafre, espremer espinafre e saiu um líquido, certo? Não é suco exatamente, mas saiu um líquido. E jogar isso no mikve, esse líquido invalida o mikve caso ele mude a cor da água, certo? Caso ele mude a cor da água do mikve, ele invalida o mikve. Pergunta a Gemara, pergunta a Gemara o seguinte, olha, para invalidar o mikve, precisa ser algo considerado mashke, algo considerado suco. Um suco que ele invalida o mikve se ele mudar a cor dele, certo? Mas somente se ele é considerado um suco. Mas uma água suja ou algo do tipo não invalida o mikve. Então pergunta a Gemara para Rav Hizda, olha, por que se eu espremi tradim, se eu espremi esse espinafre e joguei ele no mikve, ele mudou a cor do mikve? Porque isso invalida o mikve. Só invalida se for considerado mashke, se for considerado uma bebida. Isso daqui não é bebida, isso daqui é sujeira. Não deveria invalidar o mikve, certo? Se o mikve, se a cor da água está suja por causa da terra, não invalida o mikve. Só invalida o mikve se for um mashke, uma bebida que mudou a cor. E esse estradim, esse espinafre que eu espremi dele, saiu dele um líquido, um suco, e sujou o mikve, não deveria ser considerado mashke, porque não é bebida, ninguém faz isso.
Ela mais lechalmeimar. Então, qual o motivo de Rav Hizda? Porque Rav Hizda falou o que ele falou, porque ele falou que o líquido que sai desse estradim se invalida o mikve, que van derchevin o aveleu mashke, a hanami que van derchevin o aveleu mashke. Falam, olha, já que essa pessoa fez isso, já que o cara pegou espinafre, espremeu, produziu dele suco e caiu no mikve, a pessoa que se esforçou para espremer o espinafre, aparentemente valoriza, dá valor, dá sentido, dá significado para o suco do espinafre. Então, já que para ele isso daqui é importante, isso daqui invalida o mikve dele. Assim também com o limonim. A pessoa que foi lá e espremeu o limonim, aparentemente para ele, ele quer o suco dos limonim. Então, é como se ele desse valor para o ato que ele fez. Então, tá bom que a maioria das pessoas não faz isso, mas já que essa pessoa foi e escolheu fazer isso, para ele isso se torna proibido. Rav Papa fala, não, o caso do stradin, o caso do suco de tered, que invalida o mikve, não é porque, já que a pessoa espremeu, se esforçou e produziu disso o suco, se tornou um líquido, se tornou um mashke e proíbe. O motivo é o seguinte, Rav Papa Amar, Mishum de'avi davar shein nosim mimenu mikve lechatchila, vechol davar shein nosim mimenu mikve lechatchila, posel et mikve beshinui mare. Fala Rav Papa, o motivo é o seguinte, tudo que não se pode produzir dele um mikve lechatchila, certo? Um mikve tem que ser produzido lechatchila de água, certo? A gente não dá para fazer um mikve de suco de tradim, digamos assim. O mikve ele tem que ser produzido de água, ele tem que ser feito de água que as pessoas vão lá e mergulham, ou neve, ou tem algumas coisas que servem para mikve. Algo que não serve para ser feito dele mikve, se eu encher um mikve inteiro de suco de tradim, eu não tenho um mikve, certo? Igual um mikve de água. Tudo que não dá para fazer dele originalmente um mikve, ele invalida o mikve caso ele mude a cor. Por isso, qualquer tipo de líquido que não dá para produzir dele mikve, certo? Não é água, ele invalida o mikve quando ele muda a cor. Por isso, mesmo que tradim não é suco, não tem o nome de mashke, o fato de não poder fazer dele um mikve faz com que ele invalide o nosso mikve kasher caso ele mude a cor da água. Tenanata, fala Gmará, olha, vamos ver o que está escrito na Mishnah. Caso caia no mikve vinho ou vinagre ou mochal já vamos ver o que é isso, veshinam rav pasul, se ele mudou a cor do mikve está pasul. O que é mochal? As azeitonas, quando vão produzir delas óleo, costumam primeiro deixá-las juntas, depois amassam, espremem elas e deixam elas mais um pouquinho para ir soltando aos poucos, um pouco mais de óleo. O que sai no começo, no meio e do fim, antes de sair todo o óleo, assim que coloca as azeitonas juntas, ou quando deixam elas prensadas, ou no fim, quando elas deixam elas mais um tempinho lá, sai um tipo de líquido um pouquinho mais claro das azeitonas, que não é exatamente óleo. É algo um pouco mais transparente, é como se fosse um tipo de água que sai das azeitonas, certo? Não é exatamente óleo. Isso daqui é chamado de mochal. Caso isso daqui caia no mikve e mudou a cor do mikve, tingiu a cor da água, invalida o mikve. Pergunta Gmará, mantana de mochal mashkeu, quem falou que esse mochal, esse líquido que saiu da azeitona, que não é o azeite, certo? É um outro líquido, quem disse que ele é considerado mashke a ponto de invalidar o mikve? Amarabai Rabi Yaakov, essa é a opinião de Rabi Yaakov, Detane Rabi Yaakov, Omer mochal areu que mashke, assim falou Rabi Yaakov na Braita claramente, que esse mochal que sai da azeitona, embora ele não seja o principal, não seja o azeite, ele é considerado mashke, ele invalida o mikve. O matam amru mochal yotze betchilat tahor, e pergunta Rabi Yaakov na Braita. Então, se ele é considerado líquido, se ele é considerado mashke, por que foi dito que ele é tahor? O mochal que sai logo no começo, por que foi dito que ele é tahor? Lefish inor yotze bekiumo. Fala Rabi Yaakov, olha, o mochal, embora eu te diga que ele é um mashke, ele é considerado um líquido, como se fosse o azeite, e ele impurifica, caso ele encoste em alguma coisa, ele transforma aquilo em apto a receber impureza. Certo? É um dos 7 líquidos. Esse mochal, ele não impurifica, por quê? Porque geralmente o que sai no comecinho, ninguém quer, isso é jogado no lixo, então ele não tem valor. Por isso, ele é tahor. Geralmente ele é mashke, ele causaria impureza, mas nesse caso, o primeiro que sai lá no começo, não impurifica, porque ninguém faz questão disso. Rabi Shimon Omer, mochal eino que mashke. Rabi Shimon fala, não, mochal não é considerado mashke, por isso ele não impurifica. O matam amru mochal yotze meikul beitabat tameh. Então Rabi Shimon pergunta o contrário, o que sai do mochal no fim, depois que deixam as azeitonas, depois que já espremeram ela, tiraram o azeite, deixam as azeitonas num cantinho,
todas juntas, o que sai de lá também é chamado de mochal, certo? O que sai de lá é considerado líquido que impurifica. Então, de acordo com o Rabi Shimon, que mochal não é mashke, porque o que sai no fim da produção das azeitonas se impurifica, porque com certeza o que saiu no fim tem um pouquinho de azeite misturado, tem um pouquinho de óleo misturado, ou seja, se eu espremi as azeitonas, tirei o azeite, tirei o óleo, tirei tudo, deixei as azeitonas no cantinho, depois, o que sair lá, o líquido que sair de lá, caso ele caia em uma fruta ou algo do tipo, ele transforma essa fruta em apta a receber tumá. Por quê? Porque com certeza tem um pouquinho de óleo misturado lá. Então, de acordo com o Rabi Yaakov, mochal é mashke. De acordo com o Rabi Shimon, mochal não é mashke. Certo? A discussão entre eles seria se ele invalida o mikve ou não invalida o mikve, caso ele caia. Pergunta Gemara, mai beinaio, qual a diferença entre Rabi Shimon e Rabi Yaakov? De qualquer jeito, para Rabi Yaakov, mochal é mashke, mas o primeiro mochal que saiu é puro, não impurifica. Para Rabi Shimon, mochal não é mashke, mas mesmo assim o último mochal que saiu impurifica. Então qual vai ser a diferença entre os dois? Certo? A pior, a grande diferença, se é mashke ou não é mashke, é se ele impurifica ou não. Então, a priori, Rabi Yaakov concorda com Rabi Shimon, que embora ele seja mashke, no começo ele não impurifica, e Rabi Shimon concorda com Rabi Yaakov, que embora ele não seja mashke, ele sim impurifica. Então, qual a discussão entre os dois? E kabinayo data batar itzetzar. A diferença é o que saiu no meio. Esse mochal sai 3 vezes das azeitonas durante a produção, o que saiu lá no meio, de acordo com o Rabi Yaakov, é mashke e impurifica, de acordo com o Rabi Shimon, não é mashke e não impurifica. E Rava fala, não, olha, a gente perguntou o seguinte, a gente perguntou, cadê? A gente trouxe uma braita que está escrito que mochal impurifica, invalida o mikve, caso ele mude a cor do mikve. A gente perguntou quem falou que mochal é mashke a ponto dele invalidar o mikve. Abai respondeu que era Rabi Yaakov. Rava fala que não, é de acordo com todo mundo. Rava amar mishum davi davar shinosim no mikve, o possível também que beshinui maré. Rava fala não, todo mundo concorda que se mochal caiu no mikve, ele invalida o mikve caso tenha mudado a cor, não porque ele é considerado mashke, e sim porque tudo que não serve para produzir dele um mikve, invalida o mikve caso ele mude a cor. Ponto. Amar Rav Yehuda Amar Shmuel, fala Rav Yehuda Amar Shmuel, sochet adam eshkol shel anavim letoch hakdera, aval lo letoch hakiara. Fala Rav Yehuda nome de Shmuel, embora seja proibido espremer frutas no Shabat, eu não posso espremer uma uva no Shabat, não posso espremer um limão no Shabat, se eu jogar diretamente na comida, o líquido vai sair da fruta para a comida, não tem problema nenhum. O problema é colocar numa kiará, num copo onde o líquido vai estar lá por si só. Mas se eu colocar diretamente na comida, não tem problema nenhum, certo? Como espremer limão no quibe. Se pinga direto na comida, pinga direto na salada, não fica o líquido por si só, não tem problema. Amarav Chizda Medvera Ben Nilmad, Choleva Dames Letoch HaKdera, Való Letoch HaKiara. Fala Rav Hizda, a priori a gente pode aprender das palavras de Shmuel que se eu quiser tirar leite do bode, por exemplo, eu não posso tirar leite do bode da forma comum, da forma normal, colocar isso num balde e tomar o leite. Mas se eu espremer diretamente numa panela que tem lá comida, o líquido nunca ficou por si só, ele foi de comida para comida. Mesmo que no meio do caminho ele está em forma de líquido, ele não é considerado que foi produzido, digamos assim. Eu não posso espremer frutas. O que quer dizer espremer frutas? Eu pego uma uva, pego uma laranja, pego um limão, algo do tipo, que é uma comida, um ochel, e transformo isso em mashke, em líquido, produzir o suco. Mas, se eu espremer diretamente em outra comida, então o suco que está dentro da fruta é absorvido diretamente na comida que está embaixo. Ele não fica por si só. Então, mesmo que no meio do caminho ele virou líquido, isso daqui não tem problema nenhum. Então, do mesmo jeito que é válido para a fruta, é válido também para tirar leite do animal. Se eu tirar leite diretamente numa comida, o leite vai ser absorvido direto, não tem problema. Almakassavar, mashke abale ochelu. Daqui a gente vê que um mashke, um líquido, que ele sai de uma comida diretamente para uma comida, ele não tem din de mashke, ele tem din de ochel, por isso não é proibido fazer isso no Shabat. Matev Rami Bar Chama, pergunta Rami Bar Chama, Zav shecholev et aez achalav tameh. Zav é alguém que ele está impuro, certo? Zav, ele está impuro. Se ele tirar leite do ex, se ele tirar leite do bode, o leite que ele tirou fica tameh, certo? O leite é um tipo de uma bebida, que já que o Zav encostou nesse leite, esse leite fica impuro. Veia mart mashke abale ochalim ochelu bemait kasher. Pergunta o seguinte, mas
Pergunta agora a seguinte, mas se você está me falando, como você falou até agora, que o leite, se ele saiu do animal e foi diretamente para uma comida, ele não ficou sozinho em um cli por um tempo, para ser chamado de líquido. Então, esse leite que saiu do animal, digamos, o Zav está lá tirando o leite do animal, e essa comida está caindo diretamente esse leite está caindo diretamente ali num mingau, não sei, alguma coisa do tipo, porque esse leite vai estar também. Em nenhum momento ele foi molhado. A gente falou que para uma comida sim purificar, para usar poder purificar uma comida, ou qualquer pessoa poder purificar uma comida, precisa que essa comida tenha sido molhada por um dos 7 líquidos, certo? Leite, azeite, vinho, óleo, mel, orvalho e sangue, os 7 líquidos. Então, nesse caso, que o Zav, ele está tirando o leite do animal, a priori esse leite nunca foi leite por si só, ele saiu diretamente do animal para a comida. Então, em nenhum momento ele se tornou apto a receber tumá, em nenhum momento ele ficou molhado para se tornar apto a receber tumá. Então, por que aqui está também? Se a gente fala que a comida que sai do animal diretamente para a comida não tem o nome de mashke, então esse leite deveria estar taor. Responde a Gemara, que dá Rabi Yochanan, betipa melochlechit al pi hadad, achanami betipa melochlechit al pi hadad. Vamos estar acertando o seguinte, quando o Zav foi tirar leite do animal, na ponta de onde sai o leite, tem um pouquinho de leite que sobrou da última vez que tiraram. Um pouquinho do líquido fica lá. Então, todo o leite que foi saindo agora, encosta nesse líquido que está lá, que já estava fora do animal, e cai na comida. Então, nesse momento, ele se torna apto a receber tumá, ou seja, ali na pontinha de onde sai o leite do animal, sobra sempre um pouquinho de leite da última vez que tiraram dele leite, que ordenharam ele. Então, esse líquido que está lá é chamado de leite, porque ele não caiu numa comida, ele ficou ali no animal do lado de fora. Então, na hora que passa um novo leite e encosta nele, ele se torna apto a receber tumá. Mati Ravina, pergunta Ravina. Tmemet shesachat zeitim venavim. Alguém que ele estava tmemet, pegou uma fruta, zeitim venavim, por exemplo, pegou uma uva. Essa uva nunca foi molhada, desde que ela foi colhida, nunca foi molhada, ela não recebe impureza. O que acontece se um tmemet pegar ela e espremer essa uva? A priori, na hora que ele espreme, o suco da uva que sai é chamado de vinho, molha a uva e torna ela apta a receber tumá. Então, ele impurificaria a uva, certo? O tmemet está segurando, na hora que ele espreme, sai um pouco de suco, encosta na uva, a uva foi molhada por vinho, está apta a receber tumá, o tmemet está segurando ela, impurifica. Então, fala Gmará, Kabeitza mechovenet tahor. Se essa uva tiver o tamanho exato de uma beitza, tá tahor, tá puro. Porque comida só recebe impureza se elas tiverem o tamanho de um kabeitza para cima. Então, na hora que pegou uma uva do tamanho de um kabeitza, começou a espremer ela, o líquido que saiu, tá bom que ele torna a fruta apta a receber tumá, mas já que a fruta vai ter menos que um kabeitza, na hora que um pouquinho do líquido sair, não fica impuro. Porque comida só se impurifica caso ela tenha um cabeçá. Yoter mi cabeçá também. Porém, pergunta a Gmará, parece que se essa uva tiver um pouquinho mais que um cabeçá, ela vai estar impura. Porque se ela tem um pouquinho mais de um cabeçá, significa o seguinte, ela tem um pouco mais de um cabeçá, o tmemet, a pessoa que está impura, começou a espremer, o líquido começou a sair, molhou a uva, tornou ela apta a receber tumá, já que o tmemet está encostando na uva, impurifica ela. Mas a priori, na hora que ele começou a espremer, esse suco está caindo direto numa comida. Não está por si só. Vem amar, mas que abale ochelu bema itkasheru. Pergunta Gmará, itkasher. Se todo líquido que sai de uma fruta e vai direto para uma comida não é chamado de líquido para transformar a comida em apta a receber tumá, então aqui também, a uva que eu estou espremendo, o suco está caindo direto em outra comida, nunca virou suco por si só, não deveria tornar a minha uva apta a receber tumá. Então, por que ela se impurifica quando o tmemet espreme ela? O motiv lá me farekla, ele pergunta, ele responde, besoche de tocha kiara. Está se tratando aqui que a pessoa está espremendo isso num copo, não numa comida. Se ele estivesse espremendo numa comida, então o suco que sai da uva vai direto para a comida, nunca tem o nome de mashke, não impurifica. Mas está se tratando aqui que ele está espremendo ele num copo para fazer disso suco, por isso, nesse caso, ele sim se impurifica. Então, terminamos por aqui. Escolha.